aí, mundanos, tudo beleza? O vídeo de hoje vai ser a tag Se Eu Fosse e Por quê. Eu não sei, eu nunca vi essa tag, acho que ela é nova. E eu vou ir gravando e acho que vocês vão entendendo. É tipo aquele filme, E Se Eu Fosse Você? Mas aqui tem outras categorias. Então é isso aí, bora pro vídeo. Primeira. Se eu fosse um mês, eu ia querer ser julho. E por quê? Eu não lembro direito, mas eu acho que é em julho. Junho ou julho, eu não lembro, que começa o outono, inverno, sei lá. E, enfim, eu queria ser por causa que eu amo frio. E frio, ai, é a melhor coisa. Imagine ser o mês do frio. Deve ser um amor. Perguntinha número 2. Se eu fosse um dia da semana, eu ia querer ser segunda. Mano, segunda é o melhor dia pra mim. Não tem dia melhor que segunda-feira. Muitas pessoas não gostam de segunda-feira, isso é óbvio, porque na segunda-feira tá todo mundo... Eu não, cara. Meu, segunda-feira é segunda-feira, cara. Eu amo segunda-feira, a semana começa. Agora é na sexta. Sexta-feira tá todo mundo fazendo as coisas correndo, tipo... Foda-se, deu errado. É sexta-feira, amanhã é sábado, eu vou ficar em casa. Então, tipo, meu... Qual é? Aí na segunda não, a semana tá começando. Tá todo mundo mais lento, óbvio, por causa do domingo. Mas a semana tá começando e tá todo mundo mais relax. As pessoas fazem as coisas numa boa, ó, tranquilo. Vamos lá. Se eu fosse uma estação do ano, como eu já disse na pergunta número 1, eu iria ser o inverno. Outono, sei lá, um inverno. Eu queria ser um inverno, logo frio. Aqui no Brasil podia nevar, mano, porque isso o inverno ia ser perfeito. O inverno ia ser maravilhoso. Mas aqui no Brasil tá bem difícil de nevar. Mas eu ia querer ser o inverno, porque o inverno é tudo de bom. O inverno não tem pernilongo, o inverno é inverno, cara. No inverno você usa as roupas maravilhosas. Ninguém soa. Maravilhoso, alguém te abraça no inverno. Ai, alguém te abraça no calor. Aquele negócio nojento, aquele... Ai, que nojo. Eu queria ser o inverno. Próximo. Se eu fosse um planeta, Se eu fosse um planeta, mano. Não sei, não faço ideia. Meu, não ser um planeta Terra pra mim tá ótimo, né? Qualquer planeta que vir, nós aguenta. É isso aí. Se eu fosse uma direção. Uma direção? Que merda de... Que é uma direção? Tipo... Não sei. Se eu fosse uma direção, eu queria ser... Não sei, a linha reta, direita, esquerda, não sei. Não tô entendendo essa pergunta de direção. Ai, como eu sou burra. Ai, não sei. Eu ia ser, não sei, alguma direção boa. Se eu fosse um móvel, eu ia querer ser um armário. Não, armário não, como é? Ai, como é? O nome daquele móvelzinho assim, que põe, tem gaveta, e você... Ai, não sei, aquele móvel que todo mundo bate o dedinho do pé. Ia adorar ser esse móvel, ia ser o móvel que eu ficava rindo das pessoas que batem o pé. Deve ser muito emocionante. Pergunta, vamos lá. Se eu fosse um pecado. Se eu fosse um pecado. Eu ia querer ser... Se eu fosse um pecado, que pecado eu ia querer ser? Eu ia querer ser... Acho que eu ia querer ser a luxúria. A luxúria. Quantas pessoas cometem? A inveja. Mano, eu ia ser o pecado mais usado nesse planeta. Vamos lá. Se eu fosse um sentido. Nem minha vida tem sentido porque eu seria um sentido. Próxima. Se eu fosse uma pedra. Senhor Jesus. Se eu fosse uma pedra. Queria ser uma pedra do aquário. Todo dia um peixinho ir lá me dar um beijo. Mentira, eu queria ser aquelas pedras preciosas, maravilhosas. Eu queria ser a pedra, eu queria ser uma pedra bonita. Aquela pedra preta que brilha. Como é o nome daquela? Eu não lembro, mano. É uma planta. Eu ia querer ser a planta carnívora, só pra morder os outros. Uma flor. Eu ia querer ser um girassol que lembra o sol maravilhosamente belo. Ah, sol.
Eu não gosto do calor, mas eu gosto do sol. Enfim, um clima. Meu Deus, eu não já falei? Eu queria ser um frio. Pelo amor de Deus, essas perguntas ficam tudo voltando. Eu tô cansada desse negócio. Se eu fosse um prato. Se eu fosse um prato. Mano, eu queria ser qualquer prato. Foda-se o prato, a pessoa ia usar o prato. Ai, que merda. Não, não, mentira. Eu queria ser um prato de plástico, porque se viesse um desastral e me derrubasse no chão, pelo menos eu não ia quebrar. Mas tem que ser um plástico bom, não um plástico seco, senão eu ia quebrar. Se eu fosse um instrumento musical, eu queria ser uma guitarra. Não, não posso falar uma guitarra, porque eu queria quebrar uma guitarra, assim, sabe? Gosto que ele é roqueiro, então eu não posso ser uma guitarra. Eu queria ser um violão. Não, violão. Ué. Ai, merda. Eu não sei o que eu queria ser. Se eu fosse um instrumento musical. Meu, tem tantos e eu não sei qual que eu queria ser. Não. Não sei. Se eu fosse um elemento. Um elemento? Queria ser... Acho que tá falando de elemento químico, né? Ah, mano, não sei não o que elemento que você tá falando. E aí, celular, qual é? Meu, sei lá, deve ser... Se eu fosse Se eu fosse um elemento químico, eu queria ser ácido. Porque é legal. Ninguém toca, é bem perigoso. E eu gosto do perigo. Se eu fosse uma cor vermelha, queria ser o vermelho. Vermelho, a corzinha maravilhosa do meu amado Lúcifer. Oh, Deus, Lúcifer, meu amor. Queria ser o vermelho. Por quê? Porque vermelho é o perigo, né? Ah, eu amo vermelho. Um animal. Eu queria ser uma borboleta. Eu sempre quis ser uma borboleta. Eu não sei porquê, mas eu sou apaixonada por borboleta. E sempre que uma borboleta me segue, eu fico, borboleta. Eu amo borboleta e eu queria ser uma borboleta, porque uma borboleta é algo muito bonito. A borboleta é maravilhosa, gente. Quem não gosta de borboleta? Eu gosto de borboleta. Você gosta de borboleta? Borboleta, eu amo borboleta. E se eu fosse se eu fosse um som, eu queria ser um agudo. Por quê? Porque eu queria ser um som agudo, porque é legal, né? É que eu não vou imitar aqui, senão vai ficar um bagaço. Eu queria ser o agudo. Se eu fosse um sentimento, eu queria ser o ódio, a ira, a raiva. Eu amo. Pá, mentira. Ai, meu pulso. Enfim. Gente, para. Não precisa ser sempre um amorzinho de pessoa. Pode ter uma raiva, um ódio. Eu queria ser o ódio ou a raiva. Que aí eu liberaria aquela vontade de... Entenderam, né? Enfim, se eu fosse um lugar. Se eu fosse um lugar... Queria ser Las Vegas. Meu Deus, Las Vegas, cassino, dinheiro. Cassino, dinheiro, dinheiro, cassino. Se eu fosse um sabor... Queria ser aqueles que é azedo, sabe? Nossa, mano, que a pessoa faz careta. Nossa, foda. Queria. Se eu fosse uma palavra. Se eu fosse uma palavra... Se eu fosse uma palavra, eu queria ser a palavra... Sabe qual palavra eu queria ser? O amor próprio. O amor próprio é tudo. Se você não se amar, cara, quem vai te amar? Você precisa amar o seu interior e o seu... Como que fala? Fora? Você tem que amar o seu interior e você fora. Dentro e fora, você tem que se amar. O amor próprio é tudo. Sem amor próprio, você não vive. É isso aí. Se eu fosse um objeto. 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 Eu queria ser um copo. Viver sempre cheio. Um copo é legal, mano. Eu podia ser uma colher, um garfo.
Que aí eu ia viver sempre tocando na comida. O copo também é legal, ué. Tem várias coisas legais. Se eu fosse uma parte do corpo. Uma parte do corpo? Vamos pensar. Se eu fosse uma parte do corpo. Se eu fosse uma parte do corpo, eu ia querer ser os olhos. Aquele que tudo vê. Se eu fosse um número, eu ia querer ser o número 13, mano. Adoro esse número. Você diz, ai, sexta-feira 13. Mas sexta-feira 13 é uma merda, mano. Sexta-feira 13 é ótima. É um dia qualquer como o outro, não tem a ver. Então eu queria ser o 13, já que a pessoa acha que é azar. Então eu ia ser um azar na vida delas. Se eu fosse um símbolo. Se eu fosse um símbolo. Proibido. Ai, proibido. Sei, mano. Um símbolo, isso não tem nada a ver com proibido, mano. Não sei, eu queria ser a maçãzinha da Apple. Não, isso é um símbolo, é, né? Eu queria ser um símbolo, não sei. Por que eu queria ser a maçãzinha da Apple? Porque é foda, né? Imagina ser a maçãzinha da Apple. Não. Se eu fosse uma música. Uma música? Meu, se eu fosse uma música, toda semana eu troco de música, toda semana eu tenho uma música diferente. Então, se eu falar, eu queria ser a música tal, aí semana que vem eu já não gosto mais dessa música, aí eu escolhi ser essa música. Então, se eu fosse uma música, eu queria ser o Meteoro da Paixão. Porque esse eu nunca vou mudar. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. É isso aí, morou? Mano, ou de chocolate o nosso amor é feito, então não tem... Nossa, mano, tô parecendo que eu tô apaixonada, né? Ninguém precisa saber que meu crush... Vocês não vão saber quem é meu crush porque vai ter um pi. Um pi... Pi, pi, pi. Ninguém nunca vai saber qual é o nome do meu novo crush. Beijos de luz pra vocês. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixa seu like. É isso aí, se você gostou do... Comenta, compartilha, faz o que vocês quiserem. E se inscrevam, ativem notificações. E é isso aí, tudo que vocês sabem. E até o próximo vídeo.